Olá, olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Pietro e essa aqui vai ser a nossa primeira aulinha de revisão e solução de dúvidas de algoritmos e lógica de programação 2. Muito bem, pessoal, vamos aqui então só a um breve resumo do que a gente vai ver nessa revisão. Tratamos então até o momento da unidade 1 do livro. E na unidade 1 a gente tem, de maneira geral, a estrutura básica de um programa em C. Nessa estrutura básica a gente trabalha com a questão das variáveis, das constantes e das palavras reservadas. Todas essas são referenciadas por identificadores, tá? Com relação aqui às nossas variáveis, é preciso especificar um tipo de dados e estar atento ao escopo da variável, né? Aquela questão da variável ser local ou global, tá? Temos também, basicamente, aí a questão das expressões e operações que podemos fazer em linguagem C, atribuição, operações lógicas, aritméticas e relacionais, tá? Vocês já conhecem tudo isso. E também a questão das funções intrínsecas. Algumas delas são funções matemáticas, são funções específicas, e as mais importantes para nós aqui são as funções de entrada e saída de dados, o scanf e o printf. Beleza, pessoal? Muito bem. Vamos às dúvidas. Primeira dúvida aí, por que a função main no livro não leva o tipo int antes da sua declaração, e nas aulas ao vivo, nas aulas do professor, ele coloca a palavra int antes da declaração do main. Então, antes de eu ler a resposta aqui, primeiro, eu faço isso, gente, eu coloco o int antes do main só por uma boa prática de programação, tá? Para ficar explícito que a função main ela é do tipo inteiro, ou seja, o main ele sempre vai retornar um dado do tipo inteiro. Mesmo que a gente não diga para o compilador que o main é do tipo inteiro, o próprio compilador se vira para dizer que o main é do tipo inteiro e informar ao sistema operacional que o retorno é inteiro, tá? Vamos lá, ó, resposta. Então, por que eu faço isso, né? Então, gente, todo programa em linguagem C retorna um valor inteiro quando encerrado. E esse valor inteiro ele serve basicamente para que o programa se comunique com o sistema operacional, seja esse sistema operacional Windows, Linux, macOS ou whatever, ok? Para informar para o sistema operacional se o programa se encerrou corretamente ou se ele foi finalizado com algum tipo de erro, tá? Essa informação de finalização se dá, então, por meio de um código, ok? Então, o programa, quando ele é encerrado, ele emite um código para o sistema operacional e esse código é um número inteiro. Então, assim, pessoal, tanto faz se eu coloquei o int ou não antes do main, ok? Sempre o main vai ser do tipo inteiro e o compilador sabe disso, tá? E o sistema operacional também vai saber. Outra dúvida. Perdão. Não entendi a utilização do %i e do %d quando precisamos imprimir um valor do tipo int lá num printf da vida, né? Então, gente, isso está explicado lá na aula conceitual 4, a gente tem uns detalhes maiores aí sobre a questão dos especificadores de formato, %i, %d, %e, %o, %f, etc. É tudo especificador de formato, tá? E isso está explicadinho lá na aula conceitual 4. E maiores informações também podem ser encontradas ali nas páginas de 32 a 36 da unidade 1 do livro. Mas, basicamente, gente, qual que é a diferença aqui entre %i e %d? Não tem muita diferença, tá? O que interessa é que o %i imprime valores inteiros e o %d imprime valores decimais. Ou seja, são basicamente a mesma coisa, tá? Então a resposta aqui seria o seguinte, ó, ao utilizar funções de entrada e saída, ou seja, não é só o printf, o scanf também, tá? Printf e scanf. Quando essas funções têm que trabalhar com o conteúdo das variáveis, então é preciso especificar qual é o formato, ok, que tal conteúdo das variáveis terá ao ser impresso ou lido por um programa através dessas funções, ok? Então, se tiverem com dificuldade, ó, dá uma olhadinha lá
nesse tema no livro e também lá nas aulas conceituais. Outra dúvida, a linguagem C é aplicada apenas em sistemas embarcados ou há outros exemplos para se aplicar a mesma? Então, na verdade, não, pessoal. A linguagem C ela não é aplicada apenas em sistemas embarcados. Pelo contrário, a linguagem C ela pode ser compilada para gerar arquivos executáveis em uma ampla gama de processadores. Na maioria de processadores vigentes no mercado, é possível executar códigos em C. Tá? Em tese, conseguiríamos compilar a linguagem C para ser executável em qualquer dispositivo programável. Então, quer dizer, se existir algum processador aqui para o qual não exista um compilador, basta o desenvolvedor aí, ou os desenvolvedores daquele processador criarem um compilador para a linguagem C. Tá? E aí vai ser possível executar a linguagem C em qualquer processador. Outra dúvida. Ao finalizar um programa, tem alguma diferença em debugar ou usar o printf? Por que surgiu essa dúvida, né, pessoal? Porque eu, durante as aulas, eu mostrei que é possível debugar, durante a primeira aula ao vivo, eu mostrei que existe a opção de debugar, né, ou seja, executar o programa em modo debug, para verificar o conteúdo das variáveis e o fluxo do programa em tempo de execução. Ou daria para fazer aí uma espécie de que eu chamaria até de um pouco de gambiarra, né, que é usar os printfs para imprimir o conteúdo das variáveis em tempo de execução e ter uma noção do que está acontecendo quando esse programa executa. Né? Lógico que o ideal é usar o modo debug, tá? Mas vamos lá para a resposta. Então existe diferença sim. Ao utilizar o printf, você estará tendo que modificar o código-fonte, o que irá gerar impacto na execução do programa em si. Evidente, pois, os printfs são comandos que imprimem algo na tela. Assim, quando o desenvolvedor finalizar o seu processo de depuração via impressões, ou seja, ele está debugando usando printfs, ele não está usando o debugger, o próprio desenvolvedor terá que remover os printfs do código-fonte para que o programa não fique dúbio. Ou seja, se você coloca um monte de printf para debugar e depois esquece de remover esses printfs, quem for usar o seu programa vai continuar vendo aqueles printfs que você usou só para confirmar o que o seu programa fazia. Então, é importante remover os printfs. Né? Então, realmente, você tem um impacto ao usar os printfs aqui. Como eu disse, então, o mais correto seria utilizar a função de execução no modo debug, uma vez que o debugger não altera a semântica do programa. Tá? No final dessa aula, vocês vão ver um exemplo de como debugar. Outra dúvida. Professor, quanto a variáveis, na página 25 do livro, traz que o tipo de dados boolean não existe em linguagem C, pois considera como verdadeiro qualquer valor diferente de 0. Na aula conceitual, o professor Pietro fala o tipo de variável bool e até exemplifica. Pode, por favor, averiguar isso? Fiquei com dúvidas sobre o assunto. Então, na verdade, gente, nativamente, o tipo de dados booleano, né, ou lógico, ele não existe mesmo na linguagem C, nativamente. Então, o que é preciso fazer? Bastaria adicionar a biblioteca stdbool.h e aí a gente vai poder trabalhar com variáveis booleanas normalmente, ok? De fato, o trecho exposto lá na página 25 do livro, ele está correto, ok, pessoal? Professor, mais uma dúvida. Podemos ter aí mais do que uma variável com o mesmo nome? Por exemplo, int n1 e aí uma outra variável float n1, ou seja, duas variáveis com tipos distintos, mas com nomes iguais. Tá? Então, na verdade, dentro de um mesmo escopo, nunca poderemos ter duas variáveis com o mesmo nome. O compilador vai dar um erro, tá? Vai dar um erro, ok? De compilação, se for no mesmo escopo. Ou seja, dentro de um mesmo bloco de comandos, por exemplo, dentro de uma função qualquer, o compilador irá acusar um erro de redefinição de variável, se você tentar criar duas variáveis com o mesmo nome dentro do mesmo escopo. Porém, né, todavia, é possível criar variáveis com o mesmo nome. Olha só, é possível criar variáveis com o mesmo nome, só que olha só, desde que elas estejam em escopos diferentes. Por exemplo, poderíamos criar uma variável global do tipo inteiro chamada n1. Ou seja, variável global fora de qualquer função, ok? Geralmente declaradas lá próximo a
próximo à inclusão de bibliotecas. Então, variável global. E aí, outra variável com o mesmo nome, só que aí dentro, por exemplo, do main. E aí essa variável é do tipo float, mas tem o mesmo nome. Ou seja, lá no main, a variável que vai funcionar quando você chamar por N1 vai ser a variável tipo float. Fora do main, em qualquer função que não tenha uma variável com o mesmo nome, o que vai ser reconhecido é a variável do tipo inteira, N1 aí, ok? Então, é possível desde que tenhamos variáveis em escopos diferentes, beleza? Professor, o método main é o único programa ou tem mais fora esse? Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? A função main, na verdade, ela define o corpo principal do algoritmo, ok? Do programa. Tudo que for executado deve ser estabelecido ou invocado dentro do main. Então, se você quiser executar alguma coisa, de alguma maneira, direta ou indiretamente, você vai ter que referenciar isso dentro da função main. Senão, não vai ser executado o que você quer. Tá? Por exemplo, aqui, ó, podemos criar outros códigos-fontes para que eles possam ser executados em um mesmo projeto. Ou seja, dentro do mesmo programa. Todavia, se a gente criar esses códigos-fontes e não invocarmos eles no main, direta ou indiretamente, a gente não vai conseguir executá-los. Ou seja, sempre teremos que invocar os métodos que a gente criou, os códigos-fontes que a gente criou, a partir do main, okay? Da função main. Outra dúvida. Perdão. Nós podemos colocar outros nomes nas funções ou só main? Olha só. Na verdade, sim, podemos criar diversas funções, cada uma com seu respectivo nome, ok? Só que, como eu disse, todo programa deve possuir uma função main, por quê? Porque ela define o corpo principal do algoritmo. Sem a função main, o programa não sabe como começar a ser executado, o programa se perde, ok? Então é preciso a função main. Professor, utilizar comandos system não seria incorreto, visto que comandos como pause e cls não existem no Linux, por exemplo? Então, é uma dúvida importante e interessante. Eu gostei dessa dúvida, ela é importante mesmo, tá, pessoal? Muita calma aqui. Então, olha só, incorreto não é, na verdade, incorreto. Por quê? Porque quando a gente estava programando, a gente estava utilizando o Windows lá nas aulas ao vivo, tá? E se a gente está programando para o Windows, né? Então, não tem problema utilizar System Pause ou System CLS, já que os comandos pause e CLS são comandos interpretáveis e executáveis pelo DOS, que é a linha de comandos lá do Windows, ok? Então, não está errado, não está errado. Porém, olha só, a gente teria sim erros de execução, tá? Se estivéssemos programando em Linux, ou seja, usar essas funções aqui do jeito que elas estão em sistemas Linux daria problema, ok? Então, nesse caso, no Linux, o pause, por exemplo, não existe, tá? O que os desenvolvedores costumam utilizar para substituir o System Pause no Linux, já que não dá para usar System Pause lá? Então, o pessoal acaba usando a função getChar. E aí o getChar fica aguardando a pessoa digitar um Enter da vida lá, tá? Então, dá para substituir o System Pause do Windows pelo getChar no Linux, ok? E já no caso do comando systemcls, que também não funciona no Linux, tá? O que a gente faz então? Seria interessante, a gente poderia estar invocando a mesma função system, só que daí passando um comando diferente. No caso aqui, a gente passa system clear, porque o clear é o comando que tem o mesmo efeito do CLS, só que o clear funciona no Linux, ok? Então a gente, de fato, consegue fazer as mesmas coisas, só que de maneiras diferentes, tá? Então não é errado utilizar System Pause e System CLS, uma vez que estamos programando no Windows. Se estivéssemos programando no Linux, aí sim, teríamos que substituir essas funções, ok? Próxima dúvida. A variável int_long tem algum limite de valores? Então, como eu disse para vocês lá na aula ao vivo, né, pessoal? Eu não tinha certeza, não lembrava de memória, mas olha só. A gente consegue, olha só, usar o long, tá? Aqui ele omitiu o long int, mas seria um long int isso aqui, ó. Para representar dados, e aí sim a gente tem um limite, ó. A gente consegue representar desde
do menos 2 trilhões até mais ou menos o mais 2 trilhões ali. Aliás, não é trilhões, né, pessoal? É bilhões aqui, né? Perdão. Menos 2 bilhões até o mais 2 bilhões. Ok? Estaremos usando 32 bits em memória. Então, para maiores informações, pessoal, tem essa tabelinha na unidade 1 de vocês lá, ó, na qual mostra cada tipo de dados, ok? E os respectivos tamanhos em bits desses tipos de dados em memória e a faixa de valores que a gente consegue representar com esses tipos de dados aí, os respectivos modificadores, ok? Olha só, a próxima dúvida. A função system pode ser usada para invocar qualquer comando do prompt. O que é o prompt, pessoal? Quem não sabe o que é prompt, prompt lá no Windows é a telinha do DOS, aquela telinha preta, né? Lá no Linux seria o terminal, ok? No Linux seria o terminal. Então, quando você ouvir falar em prompt, ou shell, ou terminal de comandos, ou whatever, né? E o terminal lá, nesse caso, é Unix, no Linux, tá? Então, isso aqui é aquela telinha preta, é a nossa interface de comandos por linhas de texto, né? Não é a linha de comandos, aliás, não é a interface gráfica, é a interface gráfica por linha de comandos, tá? Então, de novo a pergunta, ó. A função system pode ser usada para invocar qualquer comando do prompt, ou seja, qualquer comando da linha de comandos do sistema operacional. Nesse caso, ele está falando do Windows, ó. Por exemplo, comando dir, comando copy, md, rd, etc. Então, sim, tá? A função system, justamente, a função system, ela é da biblioteca stdlib.h. E o que ela faz, na verdade, é realizar uma chamada de programas externos executáveis via terminal. Ou seja, ela faz uma chamada de sistema. Então, nesse caso, a gente poderia, sim, invocar qualquer tipo de comando do DOS, no caso do Windows, ou qualquer comando Unix, no caso de Linux ou macOS da vida. Tá? Professor, posso colocar número e letras juntas? Então, olha só, gente. Cuidado aqui, tá? Perdão. Então, olha só, a linguagem C ela é frouxa e ela admite, sim, operações misturando int, float e char. Na verdade, não é chat aqui, né, gente? É char. Ok, deixa eu corrigir ali. Opa. Perdão pelo meu erro de ortografia aqui. Então, o que eu quis dizer aqui, ó, é char, tá? Vou escrever aqui em cima, ó. Char, tá? Então, misturando int, float e char em C, a gente consegue fazer operações de soma, operações, enfim, aritméticas e relacionais entre esses tipos de dados. Só que o que acontece? O int é um número sem casas decimais. O float é um número com casas decimais. E o char, ele é texto. Tá? Ele é texto. Só que ele é um texto que, na verdade, ele está codificado. Né? Ele está codificado em um valor decimal. Ok? Que, na verdade, vai ser um código, que pode ser ASCII, pode ser BCD. É um código, né? Uma tabela de códigos que transformam um número em um caractere. Então, é assim que o computador trabalha para entender os caracteres. Ele converte um número qualquer lá no nosso caractere. Então, o que acontece? Eu consigo fazer soma, subtração, etc., e comparação, por exemplo, entre um int e um char. Eu consigo, só que, dependendo da operação que a gente realizar, a gente vai ter um resultado sem sentido. Por quê? Porque, por exemplo, digamos lá, eu não sei de cabeça, tá? Mas digamos lá que o caractere A na tabela lá, ele é igual ao número, sei lá, 101, tá? Se eu somar mais um aqui, ó, olha só, então 101 é o valor de A na tabela. Se eu somar com mais um aqui, ó, tá, eu vou ter o número 102. Isso não quer dizer que o 102, ok? Não quer dizer que o 102 ele é, por exemplo, o B. Se a gente for olhar na tabela, o 102 vai ser um caractere totalmente diferente. Talvez o 102 seja, por exemplo, o E comercial, né? Então, não faz muito sentido a gente misturar o código de um char, por exemplo, com um inteiro. Então, acaba sendo uma operação sem sentido, tá?
O mais correto, quando a gente quer misturar letras e números, é trabalhar então com variáveis do tipo char apenas, tá? Para que a gente faça um texto com sentido. Ou seja, eu vou ter, por exemplo, lá um vetor de char, certo? E esse vetor de char vai estar armazenando lá letras e números, e aí eu vou poder imprimir esse vetor de char, ou seja, eu vou imprimir essa string na tela. Ok, pessoal? Então, não é muito legal ficar trabalhando, misturando os tipos de dados em C, beleza? É melhor trabalhar logo. Se você quer imprimir algum texto que tenha letras e números, você trabalha com variáveis do tipo string, né? Vetor de char. Próxima dúvida. Se eu não colocar as casas decimais para float, por exemplo, casas decimais, o que ele diz aqui? Ele quer imprimir só duas casas decimais, olha só, %.2f, né? Será automático o informado antes na variável? Olha só, gente. Por padrão, o especificador de formato %f, ele vai tentar imprimir todos os números, né, todos os dígitos que foram atribuídos à respectiva variável. Só que a gente sabe que, dependendo do número de dígitos, pode ser que o printf imprima um lixo de memória, justamente porque a gente tem uma faixa de representação, dependendo do número de bits que aquele tipo de dados ele admite, né? Ou seja, tem uma faixa de representação ali. Então, se eu extrapolar a minha faixa de representação, o %f ele vai imprimir lixo de memória. Mas o que ele faz é tentar imprimir todos os dígitos, ok? E agora vamos brincar um pouco com o nosso código. Vamos lá. Então, pessoal, para a gente debugar, qual que é o procedimento, tá? A gente vai ter que criar um novo projeto. Em vez de criar um novo código fonte isolado, a gente vai criar um novo projeto. Então, a gente clica aqui em New Project. Selecionamos, né, aqui, ó, Console Application. E a gente clica aqui em C Project, tá? A gente dá um nome aqui, ó, Project Test, por exemplo. E aí, clicamos em OK. Salvamos isso em alguma pasta lá, né? E aí está criado aqui o nosso projeto, tá? Tá aqui o projeto. A IDE do dev aqui, ela automaticamente cria esse main aqui, ó. Tá? Esse main aqui é o nosso código-fonte principal. Então, tudo que tiver dentro do main aqui vai ser executado pelo projeto, tá? Quando você vê um asterisco aqui, ó, tá? Esse asterisco aqui significa que o main, o asterisco no nome do projeto aqui, ó, tá? O nome do código-fonte, perdão, significa que esse código-fonte ele não foi salvo ainda. Então a gente já vai salvar ele. Beleza. O projeto está prontinho aqui para a gente brincar com ele. Então vamos tentar debugar, olha só. Quando eu venho aqui e crio uma variável, por exemplo, int x, ok? Vou fazer o x valendo 9999. E aí eu imprimo uma mensagem para o usuário. Digite o valor de x. Dou um /n para pular de linha, para ficar bonito. E aí eu leio o valor de x. Não é isso? E depois eu brinco com o x aqui, ó. Faço o x receber o próprio x mais 1, só para a gente poder modificar o valor de x, tá? E no final, eu vou lá e digo que o valor de x mais 1 é igual a %d. Vou dar um /n aqui para pular de linha, ficar bonito para nós. E aí eu coloco lá a variável x, né? Então quer dizer que esse %d aqui vai estar relacionado ao conteúdo de x, tá? Então, perdão, gente, estou meio doente aqui. Então, como é que a gente faz para debugar? Eu clico aqui em Debug, ó, F5, Debug, né? Ele vai reclamar aqui dizendo que eu não setei os parâmetros para compilação, mas ele, se você clicar em Yes aqui, ele se vira e seta os parâmetros automaticamente para nós, tá? Então está lá o nosso programa em execução, olha só. O programa está parado aqui. Aonde, gente? No meu scanf, né? Eu vou encerrar aqui a nossa compilação, porque eu quero colocar alguns breakpoints
antes do código. Então eu clico no xizinho lá, ele interrompe o nosso debug, tá? Vou colocar aqui, olha, o que é o breakpoint, gente, ó. O breakpoint é o ponto em que você quer que o programa pare durante o debug. Então eu quero que o programa pare na criação da variável x, e eu quero que o programa pare quando eu tiver para imprimir aqui, ó, o valor de x ali naquele printf. E eu quero também que o programa pare, por exemplo, olha só, quando eu tiver para alterar aqui o valor de x, tá? Então, beleza. Coloquei 3 breakpoints ali. Agora sim, vamos debugar. O programa está em modo debug. Olha só. Olha o que aconteceu. Quando eu mandei executar o nosso programa, ele começou a ser executado. Olha só, tá vendo que está azulzinho? Tem uma setinha aqui, inclusive, na linha 8. Significa que o programa está parado naquela linha. Tá? E olha só, nada está sendo impresso no nosso programa. Então, para eu avançar uma linha, o que eu faço? Olha só. Eu clico aqui em Next Line. Olha só. O programa pula para a próxima linha. E aí, o nosso programa está lá ainda, ó, congeladinho. Né? Se eu clicar aqui em Next Line mais uma vez, o programa vai vir aqui para a linha 11. Tá? E aí, o que vai acontecer? Ele vai executar a linha 10. Então, olha só. Cliquei em Next Line. Olha o que aconteceu aqui. Foi impresso ali no nosso programa o valor de x. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte só. Então, olha só. O programa executou a linha 10 e imprimiu. O valor de x digite o valor de x. E agora ele está parado aqui na linha do scanf. Então, vou dar um continue aqui. E olha só. Eu vou inserir o valor de x aqui. Mas antes disso, eu quero saber o valor de x. Quanto x está valendo? Então, eu clico aqui, seleciono o x, olha só, seleciono o x e clico em Add Watch. Quando eu dou um Add Watch, o x fica lá na lista de variáveis. E aí, por exemplo, eu digito 10 aqui, ó. Olha o que acontece lá, ó. O x muda o valor dele. Tá? O x muda o valor dele. E aí, ó, atingiu o próximo breakpoint. Então, o que vai acontecer quando eu deixar essa linha ser executada? Quando eu clicar aqui em Next Line ou em Continue. Né? Ele vai fazer x, recebe x mais 1. Ora, se x está valendo 10, 10 mais 1 é 11. Então, x vai passar a valer 11. Olha só. Next Line. Olha lá o valor de x. Ó. X passou a valer 11. Tá? E olha só. Ele parou aqui na próxima linha. Por quê? Porque eu dei um Next Line. Eu não dei um Continue. Se eu der um Continue, o que acontece? O programa ele imprime isso aqui na tela e ele já se encerra. Ok? E é assim que a gente debuga, pessoal. Tá? Então, não tem muito segredo do debug. O debug, no fim das contas, ele é, para nós, ele é uma espécie de teste de mesa. Tá? Pessoal, só um detalhezinho. Olha só a importância do int aqui. Ó. Perceba que o compilador ele já colocou o int antes do main aqui. É uma boa prática de programação. Tá? Então, olha só. O programa ele já vem com esse int aqui. Por quê? Porque o programa ele tem que se comunicar com o sistema operacional. Tá? Vou copiar o System Pause aqui e vou mostrar para vocês como que o programa vai se comportar lá na execução. Então eu venho aqui, dou um recompilar e executar. Ok? Está aqui o nosso programa. Deixa eu aumentar a fonte aqui. Então olha só. O programa pede para que a gente digite um valor de x, a gente vai lá e digita, e ele mostra para nós. Olha só. Ele pede para eu apertar alguma chave, né, para continuar. Por quê? Ele está parado aqui no System Pause. Se eu apertar qualquer coisa aqui no programa, vou apertar qualquer tecla, olha só. Olha o que acontece, ó. Ele fala para nós, o processo foi finalizado, por quê? Porque ele foi finalizado, né? Deu um System Pause, deu um Return 0 aqui, ó, e o programa finalizou, tá? Percebam que o nosso programa foi finalizado depois de 22,89 segundos e foi finalizado com o valor 0. Tá? Então o sistema operacional está sabendo que o valor de término aqui é o valor 0. Ok? Se eu mudar isso aqui, ó, por exemplo, para menos 1, e eu executar de novo o nosso programa depois de recompilar, olha só, vou digitar o valor de x de novo, beleza? Olha aqui, ó, ele me dá um valor de retorno diferente. Por quê? Porque eu alterei lá.
né? Então, olha só, eu posso manipular os meus valores de retorno aqui, ó, tá? Posso manipular. Olha só. Se eu vier aqui agora, depois de ter modificado, o programa ele vai lá e usa o valor de retorno. Ah, professor, por que ele imprimiu um número totalmente aleatório quando você colocou -1? Porque ele acabou pegando um lixo de memória. O MS-DOS não reconheceu o -1 aqui, né? Por quê? Porque o MS-DOS trabalha com valores unsigned char, ou seja, valores inteiros sem sinal, tá? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, a gente vai estar sempre à disposição. Espero que vocês tenham gostado, ok? E a gente se vê aí nas próximas aulas. Um grande abraço e bons estudos. Até mais.